Olá, você que acompanha o nosso canal Ciência Free. Hoje a gente está liberando a aula de suprarrenal. A fisiologia dessa glândula é muito interessante. A gente vai estudar cortisol, a gente vai estudar aldosterona, a gente vai estudar a adrenalina e vamos ver como é que essa glândula se comporta diante do metabolismo corporal. Espero que você aproveite e você pode rever quantas vezes quiser, porque o canal Ciência Free é isso, conteúdo vitalício para você. Boa aula! Olá, tudo bem? Você que nos acompanha, aqui nós temos mais uma aula que é de suprarrenal, que é uma glândula muito importante no metabolismo corporal, e a suprarrenal ela está envolvida na produção de vários hormônios que nós vamos descrever na aula de hoje. Para início, nós precisamos localizar essa glândula. A suprarrenal ela está localizada retroperitonealmente sobre cada rim. E vendo esta glândula, nós temos aí uma vascularização densa que perfunde toda a glândula. E a glândula suprarrenal ela é dividida através das diferenciações das suas células na produção de hormônios distintos. Então, nós vamos ter os hormônios que são os glicocorticoides, que é o cortisol, que é o mestre, e nós temos os mineralocorticoides, que é a aldosterona, e com uma potência menor, a corticosterona. E temos, mais aprofundando ainda esse olhar para o centro da glândula, nós temos a medula da suprarrenal. E na medula da suprarrenal, nós produzimos principalmente os hormônios adrenérgicos, a adrenalina. Essa via nós iremos mostrar o passo a passo para essa produção. E temos alguns detalhes para destacar da glândula e nessa produção desses hormônios e a ação desses hormônios no nosso organismo. Vendo um corte mais histológico da glândula, nós temos na parte mais externa, aqui nessa cápsula, um sistema circulatório, né? A arteríola capsular, e essa arteríola, ela aprofunda a sua perfusão para o centro da glândula, e aqui nós temos as veias que vão retornar esse sangue que foi perfundido ali pela glândula. Um detalhe importante que na parte mais externa da glândula, nós temos aqui um conjunto de células diferentes, que também nós vamos descrever, mas essa região, ela é chamada de região cortical ou córtex da suprarrenal. Quando nós vamos descendo o nosso olhar para o centro da glândula, nós temos aqui a região medular. E nós já chamamos a atenção que o cortisol, ele é produzido na zona fasciculada, e esse cortisol, ele entra na circulação, ele perfunde a zona medular e depois ele é transportado pelo sistema venoso para os tecidos para a sua ação fisiológica. E aqui eu tenho um detalhe muito importante que nós vamos descrever, mas eu já falo aqui de antemão. Gravem essa sequência, ou esse caminho no qual o sangue perfunde a glândula. E nós temos um detalhe muito importante, que o cortisol ele vai modificar os neurônios que estão na região medular. Aí você já pode perguntar, mas não é um tecido glandular? A região medular, ela é tanto glândula, como também participa um conjunto de neurônios do sistema nervoso autônomo simpático. Nesse contexto, na região medular, esses neurônios, eles são modificados. Os neurônios pós-sinápticos, eles são modificados, eles não possuem axônio. E aí você tem uma grande situação da ação do cortisol, que é modificar esses neurônios, tirando deles, né? Essa modificação é justamente essa não presença de axônio. E nós vamos ver na sequência como é que esse hormônio, ele é produzido lá na medula da suprarrenal. Aqui nós destacamos o principal substrato produtor desses hormônios da suprarrenal, que é o colesterol. O colesterol é a molécula precursora de todos os hormônios esteroidais, que nós também chamamos esses hormônios de hormônios esteroidais. Quando a suprarrenal ela produz os mineralocorticoides, e aqui a gente pode acrescentar a corticosterona, e nós temos o cortisol como principal hormônio produzido na suprarrenal. E quando olhamos as gônadas, nós temos também a participação do cortisol produzindo os hormônios sexuais, tanto feminino quanto masculino.
Nós temos o colesterol que é ofertado na dieta e temos o colesterol produzido endogenamente que vai dar seguimento à formação desses hormônios da suprarrenal. Olhando essa figura, nós temos a região cortical dividida em 3 regiões, que é a zona glomerulosa, que produz um hormônio que é a aldosterona, que é um mineralocorticoide. Nós temos a zona fasciculada, principal aqui, região de produção de cortisol, e nós temos a zona reticular, que vai produzir os hormônios sexuais. Aprofundando mais, nós temos a medula da suprarrenal, que tem células cromafins que vão produzir norepinefrina e epinefrina. Mas quem prevalece nessa via de formação é o hormônio adrenalina. Nós vamos ver na biossíntese desse hormônio por que a adrenalina ela é mais evidente na medula da suprarrenal em detrimento às outras regiões que possuem neurônios simpáticos por produzir norepinefrina. De novo, nós trazemos essa imagem justamente para fazer uma lembrança aqui, que eu tenho a córtex da suprarrenal e tenho a medula da suprarrenal. Lembrando que o cortisol, quando produzido, ele vai perfundir a medula através da circulação e ali ele vai modificar os neurônios pós-sinápticos, deixando-os somente com corpo celular, onde ocorre a produção da adrenalina. Então, nós temos os receptores adrenérgicos, que são subdivididos em receptores do tipo alfa e receptores do tipo beta. Os receptores do tipo alfa são subdivididos em alfa 1 e alfa 2, e os receptores do tipo beta, beta 1, beta 2 e beta 3. E qual o tipo de resposta que esses receptores eles são ativados? O mecanismo primário de ação para alfa 1 é o aumento de IP3, de cálcio e de diacilglicerol. Quando a adrenalina se liga ao receptor do tipo alfa 1, ele vai aumentar essa resposta e a distribuição que nós temos desse tipo de receptor alfa 1 estão nos terminais nervosos, simpáticos e pós-sinápticos, e temos aqui o exemplo da ação deles fazendo o quê? Aumento da contração da musculatura lisa vascular. Então, quando a adrenalina se liga ao receptor do tipo alfa 1, ele vai causar vasoconstrição, ele vai causar contração da musculatura lisa. E eu falei vasoconstrição porque o músculo liso, ele envolve o sistema circulatório. Nós temos os receptores alfa 2, que quando liga a adrenalina, reduzem os níveis de AMP cíclico. Estão localizados em terminais simpáticos pré-sinápticos, célula beta das ilhotas pancreáticas, e o exemplo de ação é inibição da liberação de norepinefrina, inibição da liberação de insulina. Veja que a adrenalina, quando ela é liberada, e aí a gente pode pegar como exemplo o exercício físico, ela vai reduzir a secreção de insulina, visto que lá nas células beta-pancreáticas, nós temos receptores do tipo alfa-2 adrenérgicos na célula beta, que quando a adrenalina no exercício, que nós sabemos que ocorre uma secreção desse hormônio, ele vai se ligar ao receptor alfa, fazendo com que a insulina seja pouco liberada. E aí o sistema de captação de glicose para o tecido muscular vai acontecer por outra via, que é o aumento de cálcio citoplasmático no miócito, que leva os receptores ou transportador GLUT4 para a membrana, e ali a glicose ela é captada. Nós temos os receptores beta 1, que faz o aumento de AMP cíclico quando a adrenalina se liga a ele. Aqui nós temos no coração, fazendo aumento do débito cardíaco. Débito cardíaco é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo, lá na artéria aorta, por tempo, por minuto. Quando nós temos a secreção de adrenalina, nós vamos aumentar tanto a frequência cardíaca quanto a força de contração do coração. Os receptores beta 2, nós temos o aumento de AMP cíclico também, e aí você tem no fígado, musculatura lisa vascular, bronquíolos e útero, e nós vamos fazer o aumento da produção hepática de glicose. A adrenalina, ela gera aumento de glicogenólise, que é uma reação de quebra da molécula de glicogênio no fígado.
você tem diminuição da contração de vasos sanguíneos, ou seja, quando eu tenho adrenalina ligada em receptores do tipo beta 2, eu faço vasodilatação. E nós temos os receptores beta 3, quando estimulados pela adrenalina, eles vão aumentar os níveis de ANP cíclico, estão localizados no fígado e tecido adiposo, e nós vamos ter aqui o aumento da produção hepática de glicose e o aumento da lipólise. Receptores beta 3 ativados fazem lipólise, quebra de triglicerídeo. Vendo essa reação de produção da adrenalina, nós temos ações enzimáticas. Para isso, nós precisamos de nutrientes para a síntese dessas enzimas. E aqui nós temos a tirosina hidroxilase, ou seja, a molécula de tirosina, ela vai receber mais uma hidroxila. Depois eu tenho uma reação de descarboxilação. Se a gente vê na molécula principal, nós temos um ácido carboxílico, e essa ação de uma descarboxilase retira o ácido carboxílico, formando aqui a dopamina. Depois a gente tem uma hidroxilase, que é a entrada de uma hidroxila dentro da estrutura, formamos a norepinefrina. Aqui eu chamo a atenção de uma diferença enzimática. Na medula da suprarrenal, nós temos uma grande quantidade desta enzima que faz a conversão de norepinefrina para epinefrina, visto que nas outras terminações nervosas fora da medula da suprarrenal, o que prevalece é mais a produção de norepinefrina. E aqui você tem as ações das catecolaminas, ou da adrenalina ou da noradrenalina. Dependendo do receptor, nós temos uma atividade de um neurotransmissor ou hormônio, como queiram, dependendo do receptor no qual eles atuem. Como exemplo, nós temos os receptores beta, que têm uma maior atividade pela epinefrina, comparada à norepinefrina. E os receptores alfa, eles respondem muito mais à norepinefrina em detrimento à epinefrina. Não estou querendo dizer que só a epinefrina em receptor beta ou a norepinefrina em receptor alfa vão ter ações, mas a potência desse hormônio, ele vai acontecer de forma mais distinta nesses receptores que nós acabamos de citar. Se você descer aqui para ver as ações, praticamente, quando a gente pensa em hormônios catecolaminérgicos ou adrenérgicos, nós pensamos em sobrevivência, nós pensamos em fuga, nós pensamos em viver. E esses hormônios, eles vão sempre estar produzindo situações ou metabólitos para aumentar a nossa fuga. Quando a gente olha aqui a ação das catecolaminas no metabolismo da glicose, nós vamos ver que eles aumentam a glicogenólise, e a norepinefrina e epinefrina nos receptores alfa, eles vão aumentar a gliconeogênese. E aí, o que é gliconeogênese? É o aumento da produção de glicose a partir de compostos que não são carboidratos. Você tem aumento da gliconeogênese também em receptores beta, você tem aumento da lipólise, aumento da termogênese, da produção de calor, você tem aumento da secreção de insulina quando nos receptores do tipo beta 2, mas você também tem uma ação inibitória quando na ação de receptores do tipo alfa 2. E aqui você vai parar o vídeo, vai ler e vai ver que essa correlação dos hormônios catecolaminérgicos, eles estão justamente para a manutenção da sobrevivência. E o que faz esses hormônios serem secretados? Nós temos aqui a ansiedade, dor, trauma, hipovolemia, hipoglicemia, hipotermia. Eles ativam o sistema nervoso central, e aqui nós temos a medula espinhal, nós temos essa bifurcação didática para poder explicar a você. Os nervos simpáticos, eles vão inervar a medula da suprarrenal. Os neurônios pré-sinápticos, eles vão adentrar a medula da suprarrenal e vão fazer sinapse com os neurônios pós-sinápticos que não têm axônio. Esses neurônios pós-sinápticos possuem receptores para acetilcolina, que são receptores nicotínicos.
A acetilcolina se liga a esses receptores e ativa a secreção de adrenalina ou epinefrina. E aí você vai ter os efeitos biológicos nas células-alvo. Quando nós temos a ativação dos nervos simpáticos atuando nos gânglios simpáticos, você tem a liberação de acetilcolina, que vai atuar nos neurônios pós-ganglionares, que tem receptores nicotínicos, fazendo aqui a secreção de norepinefrina, que também vai ter a sua ação nas células-alvo, produzindo ali as respostas biológicas de cada célula específica. Vendo de uma forma geral a ação desses hormônios sobre os receptores, nós temos aqui no tecido adiposo o aumento da lipólise e diminuição da captação de glicose, levando aqui ao aumento da glicose sanguínea, de corpos cetônicos, ácidos graxos livres na circulação, aumento do lactato sanguíneo e aumento do glicerol, visto que esse hormônio catecolaminérgico, eles fazem ali o aumento da produção de glicose e de ácidos graxos livres. Não esquecer que é o hormônio da fuga e da sobrevivência. Você vê no fígado, quando os hormônios catecolaminérgicos atuam em receptores beta-2, você vai ter um aumento amplificado de gliconeogênese e cetogênese, fazendo aqui a produção de corpos cetônicos. No músculo esquelético, nós temos receptores do tipo beta-2, e esses receptores vão aumentar a glicogenólise muscular, sabendo que essa glicose não sai do músculo, ela serve para a produção de ATP, que tira o fosfato do carbono 6, deixando essa glicose livre para a circulação. Então, o glicogênio do fígado tem como principal função manutenção da glicemia, mas no músculo aqui é para a contração muscular. Você tem diminuição da captação de glicose, e aí você tem aí o aumento, né, na circulação desses substratos. Você tem no pâncreas as células beta, que possuem receptores do tipo alfa-2, que reduzem a secreção de insulina, e você tem as células alfa, produtoras de glucagon, que possuem receptores beta-2, que aumentam a secreção de glucagon. Tudo isso vai fazer com que eu aumente a produção de glicose. Então, isso é um reforço que a célula tem. Eu diminuo o anabolismo, porque eu vou diminuir a secreção de insulina, e aumento o catabolismo, porque eu vou aumentar a secreção de glucagon. Isso por ativação desses receptores pela adrenalina. Temos o aumento do aporte de nutrientes para músculos e suprimentos adequados de oxigênio e glicose para o cérebro, né? Isso são respostas que vão acontecer concomitantemente. Você tem no coração receptores do tipo beta-1, que vai aumentar o efeito isotrópico, efeito cronotrópico e lusitrópico, né, que vai aumentar o débito cardíaco, que é a força de contração, o aumento dos batimentos cardíacos e aumentando dessa forma essa ejeção de sangue pelo ventrículo esquerdo para a artéria aorta, que é o que nós falamos, é a sobrevivência. Você tem as veias linfáticas que têm receptores do tipo alfa, aumentando o retorno venoso. Nós sabemos, para aumentar o débito cardíaco, nós temos a contração do músculo esquelético, e essa contração ela está principalmente fazendo uma ordenha no sistema venoso de retorno. Nós temos a bomba respiratória como também um grande aliado para esse retorno venoso, e nós temos a vasoconstrição pela secreção de adrenalina, que aumenta também esse retorno venoso, melhorando esse débito cardíaco. As arteríolas de músculos esqueléticos vão sofrer vasodilatação, aumentando o fluxo para o músculo, visto que a adrenalina é um hormônio de fuga. E você tem as arteríolas esplânicas na região do trato gastrointestinal, que vão reduzir essa perfusão sanguínea, visto que no momento de fuga eu não preciso fazer digestão. Então eu diminuo a perfusão sanguínea no trato gastrointestinal e aumento essa oferta de sangue para os músculos para a produção de fuga, para que eu possa sobreviver. Esse metabolismo que ocorre, ou seja, a degradação desses hormônios catecolaminérgicos, eles ocorrem por duas enzimas. Você tem a monoamina oxidase, que é a MAO, elas degradam principalmente nora e adrenalina, e você tem a catecol ortometiltransferase, que é a CONT,
que vai atuar principalmente na suprarrenal, degradando a adrenalina. A excreção se dá por dois metabólitos. Você tem o ácido vanilil mandélico e você tem a metanefrina. E esses marcadores eles são mais detectados nos derivados neuronais. A gente não vai conseguir ter esses marcadores para contabilizar ou para quantificar a adrenalina que é produzida lá na medula da adrenal. Aqui nós temos justamente os produtos do metabolismo da adrenalina e da norepinefrina, que são os produtos que são excretados. Depois da sua ação, esses hormônios eles são degradados, obviamente, e vão ser eliminados lá na urina. Visto, então, essa produção de catecolamina, a adrenalina, lá na medula, a gente vai agora para um outro olhar, que é justamente a biossíntese de cortisol e os demais hormônios da córtex da suprarrenal. Visto mais uma vez aqui nessa figura, você tem a parte glomerulosa, que é a zona mais externa da glândula suprarrenal. Você tem a zona fasciculada, que produz o cortisol. E você tem a zona reticulada, que produz hormônios sexuais, masculino e feminino. Nessa visão aqui, nós temos o colesterol como principal substrato para a produção dos hormônios mineralocorticoides, dos hormônios glicocorticoides e dos hormônios sexuais. Veja que é uma única via, e essa via ela vai se distribuir, ela vai tomar caminhos distintos para a produção desses hormônios. Aqui nós chamamos justamente a atenção para a produção de cortisol. Se o indivíduo é uma pessoa muito estressada, ele vai produzir mais cortisol. Lógico que eu produzindo mais cortisol, eu vou desviar mais colesterol para esta via e vou diminuir a produção dos demais hormônios da córtex da suprarrenal. Isso é muito importante saber, porque às vezes ocorrem alterações na produção dos hormônios sexuais, quando o indivíduo ele é uma pessoa que produz muito cortisol pelo fator de estresse. A dieta é a fonte de colesterol e você tem a produção endógena. Nós produzimos lá no fígado uma quantidade de colesterol e esse colesterol ele vai ser distribuído para a produção, através das lipoproteínas, dos hormônios da córtex da suprarrenal. E aqui você tem um eixo. Através da estimulação do hipotálamo, você tem a liberação do hormônio corticotrófico ou corticotrofina, que é o CRH. Ele é produzido na região do hipocampo e aqui você tem esse CRH que vai atuar na hipófise anterior. Lembrando que nós temos na hipófise anterior a produção de 6 hormônios. E lá na hipófise anterior, nós vamos produzir o hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH. Ele é liberado na circulação, ele vai atuar na córtex da suprarrenal e esse hormônio ele vai ativar a córtex na produção de aldosterona, de cortisol e dos hormônios sexuais masculino e feminino. Mais uma vez, você tem a zona glomerulosa, que é a zona que produz o mineralocorticoide aldosterona, que nós vamos falar ao final, a zona fasciculada, que produz o cortisol, e nós temos a zona reticular, que vai produzir a androstenoidiona, que é o princípio para a produção dos hormônios sexuais. Esse eixo, mais uma vez, você tem a região hipotalâmica, o hipotálamo libera o CRH, que vai atuar na adenohipófise, a adenohipófise faz a produção de ACTH, que vai atuar na córtex da suprarrenal, produz o cortisol é liberado na circulação, vai atuar nos tecidos alvo e ali eu vou produzir a resposta biológica. Aqui nós temos o sistema de feedback. Quando eu produzo cortisol, eu vou fazer um sinal, ou seja, eu mando um sinal para a inibição da produção de ACTH, né, através da inibição também de CRH. Então, esses hormônios, o cortisol, ele vai atuar justamente inibindo mais secreção desses hormônios para a sua produção e liberação.
Aqui nós temos uma via bioquímica da produção de cortisol e de aldosterona e dos hormônios sexuais. O caminho biosintético dos hormônios glicocorticoide se dá inicialmente, obviamente, por uma modificação do colesterol por uma CYP, que é chamada de P450-desmolase, que converte o colesterol em pregnenolona. Esse é o ponto controle da via desses hormônios. Se nós tivermos alteração dessa enzima e também desse substrato produzido, a pregnenolona, nós teremos todas as vias comprometidas. E aqui você tem a produção de progesterona e essa via, ela segue na produção de corticosterona e de cortisol ao final da reação. Mas veja que esta mesma via, ela vai dar seguimento à produção dos mineralocorticoides, da aldosterona, e também dos hormônios sexuais masculino e feminino. Quando o ACTH ele é liberado lá da hipófise anterior, ele vai atuar na córtex da suprarrenal em receptores específicos, e esses receptores vão fazer com que, aumento dos níveis de AMP cíclico, nós teremos efeitos imediatos, respostas biológicas, subsequentes e a longo prazo. Então, todas essas respostas aqui são decorrentes da ligação do ACTH, hormônio que vem lá da adenohipófise, nos receptores das células da suprarrenal, que vão fazer com que, ao final, esse colesterol ele seja absorvido e nós tenhamos aí o início da produção de cortisol e dos hormônios mineralocorticoides. Esse colesterol ele vem transportado justamente pelas lipoproteínas. Você tem a LDL, que é circulante, e você tem o HDL, que é circulante. E na sua composição, você tem os receptores de LDL e os receptores de HDL. Eles liberam o colesterol para a célula da córtex da adrenal. Esse colesterol, quando chega nas células, eles vão ser esterificados. Nós temos também produtos do metabolismo dessa célula, a produção de acetil-CoA, que também vai produzir colesterol em menor quantidade, e aí você tem a formação de ésteres de colesterol. Eles são esterificados para ficarem armazenados. Esse armazenamento, quando necessário a produção de cortisol, eles são requeridos e ali você vai deixar o colesterol livre para a entrada na biossíntese de cortisol. Então nós vamos ver agora. Quando eu necessito da produção de cortisol, liguei o ACTH no receptor específico para o hormônio que vem da adenohipófise, vou ativar uma hidrolase de éster de colesterol, vai tirar esse grupamento éster e vai deixar o colesterol livre para a mitocôndria. E aqui nós começamos a primeira via, que é a formação da pregnenolona. Nós vamos ter a P450-desmolase, que é uma CYP, que vai fazer essa conversão, que é o ponto de controle da biossíntese de glicocorticoide, do cortisol. Essa via, ela vai, através dessa enzima, formar a pregnenolona, e a pregnenolona, ela sai da mitocôndria e ela vai para o retículo endoplasmático da célula, lá na camada fasciculada da córtex da suprarrenal. E a pregnenolona, ela sofre ações enzimáticas, formando a 11-desoxicortisol. Esse composto formado, ele segue novamente para a mitocôndria e lá ele tem a última ação enzimática produzindo cortisol. Esse cortisol, ele vai para a circulação e ele é um hormônio lipídico, ele precisa ser ligado a um transportador que é a transcortina, que é um transportador de cortisol. Também nós temos, numa outra visão, essa mesma via, porém, o que nós vamos mostrar é justamente a biossíntese de corticosterona, quando nós temos uma enzima que é a 11-hidroxilase reduzida. E aí nós produzimos a corticosterona, e essa corticosterona ela vai para a circulação, que é um mineralocorticoide. Então nós temos também, através da não concretização da síntese total de cortisol, nós produzimos também na região fasciculada, nós produzimos uma quantidade pequena de mineralocorticoide. O hipotálamo, ele libera
o CRH, nós temos a liberação na hipófise do ACTH, que vai atuar em receptores do tipo MC2R, fazendo na zona fascicular a produção de cortisol, e nós temos na zona reticular a produção de andrógenos. O mesmo ACTH, ele vai estimular na córtex regiões distintas na produção de hormônios distintos para os efeitos biológicos dos mesmos. Esses hormônios de característica lipídica, eles só têm a sua função biológica quando eles estão na forma livre. A forma ligada é a forma de transporte. Quando eles chegam na circunvizinhança das células-alvo, eles são liberados, eles atravessam a membrana endotelial, atravessam a membrana plasmática da célula-alvo e os seus receptores geralmente estão localizados ou no citoplasma ou no núcleo da célula. Quando eles se ligam ao receptor no citoplasma, eles são direcionados ao núcleo e vão se ligar numa estrutura do DNA, produzindo ali a sua resposta biológica, que é a ativação e expressão de novas proteínas. Se o hormônio se liga diretamente a um receptor nuclear, ele vai se ligar também produzindo essa resposta. Aqui nós temos um passo a passo que você pode ler, você para o vídeo, você lê, e aí você vai entender esse processo. Eu trouxe esse slide justamente para a gente entender a ação sinérgica dos hormônios. Nós temos hormônios diferentes fazendo uma mesma resposta, dependendo ali da necessidade que o organismo tenha naquele momento. Então, o que seria a ação sinérgica do hormônio? Se você vê o cortisol em relação à produção da glicose plasmática, você vê que o cortisol ele tem uma resposta, por isso que também ele é chamado de hormônio glicocorticoide. Quando você vê o glucagon, ele dá um pico na produção de glicose plasmática, também tem a sua resposta individual. E a adrenalina também, que é um hormônio catabólico, também tem sua resposta individual. Mas quando nós associamos glucagon e adrenalina, percebam que essa resposta ela é amplificada. E quando nós adicionamos o cortisol, nós aumentamos significativamente essa resposta glicêmica. E aí você pode começar a fazer correlação. No exercício físico, nós temos um aumento da glicemia natural pela ação desses hormônios catabólicos. Na resposta inflamatória, quando o paciente tem uma inflamação ou algum trauma, ele vai ter o aumento da glicemia, que é natural. O paciente não é diabético, mas pelo trauma, pela injúria que ele sofreu, pela inflamação que ele está acometido, ele vai ter respostas catabólicas para a manutenção dessa sobrevivência e de combate a essa inflamação, ou trazer esse paciente à calma, novamente, depois de um trauma, depois de um procedimento cirúrgico, você tem ali essa normalização dessa glicemia, visto que esses hormônios eles terão a sua diminuição, o seu controle. Quando nós fazemos a utilização de cortisol exógeno, obviamente em trabalhos experimentais ou em algumas patologias no qual a glândula ela não funciona. E aí você vai ter uma resposta atenuada, um feedback negativo lá para o hipotálamo e lá para a hipófise, visto que o cortisol exógeno ele vai agir diretamente no tecido-alvo. E aí você vai ter justamente a produção reduzida pela glândula quando você faz aqui a utilização de cortisol exógeno. Então, reposição hormonal, ela só é feita quando há carência ou deficiência ou alguma patologia instalada no paciente no qual você precise fazer a utilização. Do contrário, você vai mexer na homeostase desses hormônios. Quando eu tenho uma disfunção hipotalâmica, nós vamos ter ao final sintomas de excesso da produção de cortisol. Quando eu tenho uma disfunção da adenohipófise, eu vou ter um excesso da produção de cortisol. E quando eu tenho uma disfunção da córtex da suprarrenal, eu vou ter um aumento de cortisol e vou bloquear, por feedback, obviamente, a secreção de CRH e de ACTH, visto que essa disfunção leva a uma produção exacerbada de cortisol, quando eu tenho um tumor na suprarrenal.
Então, isso pode acontecer e sempre você vai ter ali as alterações desses hormônios. É importante que você pare e dê uma olhada para entender esse mecanismo. Visto aqui os hormônios da adrenal, os fisiológicos, os endógenos, e quando há os hormônios esteroidais, quando a pessoa faz a utilização de um glicocorticoide. Veja que as atividades, elas atuam, né, de forma muito mais potente do que o próprio cortisol. Se você parar o vídeo, observar aqui, você vai ver a potência que nós temos quando se faz a utilização de dexametasona, de prednisolona, né, comparados ao cortisol. As atividades, né, elas são bastante amplificadas quando você utiliza um glicocorticoide sintético. Esse gráfico ele mostra justamente a curva de secreção, levando aí o ciclo circadiano como principal fator regulador da secreção de cortisol, e você tem essa oscilação da secreção durante as 24 horas do dia. A meia-vida plasmática do cortisol é entre 60 e 90 minutos. Ele circula no plasma associado a proteínas transportadoras, como a CBG e a albumina, e 10% dele está na forma livre, que é a forma biologicamente ativa. Destaco aqui para que você possa entender. Na madrugada, os níveis de cortisol, ele é para estar reduzido. Ao amanhecer, e quem desperta a todos do sono, é justamente o aumento dos níveis de cortisol. Durante o dia, os níveis de cortisol, eles estão mais elevados, e ao chegar ao fim do dia, no final da tarde, começo da noite, os níveis de cortisol para estarem sendo reduzidos, que muitas vezes no mundo moderno isso não acontece. O indivíduo entra no período da noite com níveis de cortisol ainda elevados. Por isso que é difícil, às vezes, ele conseguir atingir o sono mais profundo, que é o sono reparador. E ali ele tem uma alteração do sono, que isso também compromete no peso e no disparo de inflamação crônica, por conta dessa não redução dos níveis de cortisol plasmático. Tudo bem? As ações do cortisol, insulina, adrenalina e noradrenalina. Quando eu tenho aqui um estresse durante o período interdigestivo, por exemplo, pessoa de idade avançada escorrega sobre o gelo e desloca o quadril. Exemplo clássico, né? Aqui para a gente poder entender. Então, eu tenho o cortisol, e nós temos idosos, né, que levam queda com facilidade, eles têm problemas de propriocepção, e ali eles perdem o equilíbrio, às vezes fraturam um fêmur, uma bacia, e ali eles ficam comprometidos. E nessa lesão, nessa injúria, você tem aumento de cortisol, e a relação insulina-glucagon também vai estar reduzida. E nós vamos ter aumento de epinefrina, norepinefrina, também liberado pelo sistema adrenal. E o que é que vai acontecer nessas modificações hormonais no estresse? Você tem o fígado produzindo mais glicose, tanto pela glicogenólise quanto pela gliconeogênese. Você vai ter na musculatura esquelética aumento de proteólise, visto que o cortisol ele aumenta a proteólise muscular, redução da síntese, que nós temos aí uma diminuição da insulina e um aumento de glucagon, de cortisol e de epinefrina e norepinefrina, que são hormônios catabólicos, então ele vai reduzir as vias de síntese de proteína, aumento da glicogenólise na musculatura para a contração muscular, diminuição da glicose mediada por GLUT4, visto que nesse momento o indivíduo ele precisa de glicose para o sistema nervoso central, para as respostas inflamatórias que o corpo ele vai começar a produzir. No tecido adiposo, nós vamos ter lipólise, diminuição da lipogênese, que é a produção de gordura, de triglicerídeo, diminuição da captação de glicose mediada pelo glúteo. Por isso, vendo o gráfico anterior, a gente associa pelo aumento da glicemia. Aí nós vamos ter respostas metabólicas ao estresse, que asseguram energia suficiente para responder ao aumento da demanda do organismo e mantém níveis sanguíneos de glicose adequados à execução de ações conscientes e deliberadas pelo indivíduo. As respostas metabólicas são mantidas pelas respostas cardiovasculares,
Primeiro pela estimulação simpático-adrenal, mas pelo cortisol, que otimiza a função dos receptores adrenérgicos. O cortisol também contribui fornecendo energia para as incipientes respostas inflamatórias e imune ao estresse, mas também protege os indivíduos dos potenciais danos gerados pela inflamação desregulada. Veja que quando eu tenho inflamação, eu aumento a glicemia, eu diminuo a captação de glicose para os tecidos, principalmente tecido muscular, e aí você pode estar se perguntando, por que eu faço essa diminuição da glicose para os tecidos? Visto que eu aumento a gliconeogênese e aumento a glicogenólise hepática. Justamente essa glicose ela vai ser desviada para as células de resposta imune, que vão aumentar a sua atividade para reduzir a resposta inflamatória. Então, nós temos aí uma resistência à insulina justamente para fazer esse desvio para o sistema imune. Numa outra visão, quando eu tenho níveis de cortisol cronicamente elevados, numa pessoa que está bem nutrida, mas ela tem a doença de Cushing. Eu tenho níveis elevadíssimos de cortisol, a relação insulina e glucagon também está elevada, redução de epinefrina e norepinefrina. Então, o que é que vai acontecer? Aumento do apetite, você vai ter o fígado fazendo síntese hepática de glicogênio, porque os níveis de insulina vão estar elevados, eu tenho uma desregulação, uma disfunção hormonal. No músculo esquelético, eu aumento a proteólise, mas diminuo a captação de glicose mediada por GLUT4. O que é que nós observamos nesses indivíduos que têm Cushing? Eles aumentam a camada de tecido adiposo e eles reduzem a massa muscular. Você vai ver que esse paciente ele tem braços finos, pernas finas e tem uma protuberância abdominal com várias varizes no abdômen devido aí ao aumento dessa adiposidade pela patologia presente. Tecido adiposo, eles reduzem a lipólise, aumentam a síntese de triglicerídeo, diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos e diminuição da captação de glicose mediada por GLUT4. As respostas metabólicas decorrentes do cortisol, cronicamente elevado em pacientes com doença de Cushing, mas sem outras doenças, tendem a promover a obesidade localizada, abdômen, pescoço e face. Se fala que esse paciente ele tem face de lua, então ele produz um pescoço mais protuberante e a face ela é face de lua com uma gordura visceral bastante significativa. Abdômen, pescoço e face, com diminuição e fraqueza muscular, visto que ele aumenta a proteólise muscular. O cortisol elevado, nestes casos, ocorre usualmente no contexto de uma relação insulina-glucagon elevada, quando eu tenho muita insulina sendo liberada. O cortisol elevado estimula o apetite, o que aumenta a relação insulina-glucagon. Altos níveis de cortisol antagonizam o efeito da insulina na captação de glicose, mediada por GLUT4, pela musculatura esquelética e tecido adiposo, o que forma uma intolerância à glicose, que é um sintoma frequentemente observado em pacientes com doença de Cushing. Isso contribui ainda mais para a hiperglicemia e hiperinsulinemia, visto que se o pâncreas dele funciona normal, mas se essa glicose ela não entra na célula por uma resistência produzida pelo cortisol, o que é que o pâncreas vai entender? A célula beta vai estar sendo perfundida por glicose e ela vai entender o seguinte: se ainda nós não baixamos o nível de glicose plasmática, nós precisamos secretar mais. Então eu tenho hiperinsulinemia e hiperglicemia. Ambos, cortisol e insulina, promovem a diferenciação dos pré-adipócitos em adipócitos e aí você tem lipogênese. Você vai gerar uma disfunção metabólica total nesse paciente. Uma outra situação que nós temos é que o aumento de cortisol pela adrenal, ele vai gerar algumas alterações, principalmente nos adipócitos viscerais, levando a uma desregulação, uma diminuição da adiponectina, que é um hormônio que está ligado diretamente às respostas de controle metabólico, e você vai produzir aqui o aumento da gordura visceral. Níveis de cortisol elevado aumentam
gordura visceral. Paciente muito estressado, ele vai ter gordura visceral. Gordura visceral é inflamatória. E qual a correlação disso com alimentos? Se o paciente faz utilização de bebidas com adição de açúcar e você tem aí uma grande quantidade de frutose, a frutose, visto pela genômica nutricional, ela ativa também esses pré-adipócitos. Então você vai ter tanto pelo aumento do estresse, a secreção de cortisol, e pela alimentação inadequada, você vai aumentar essa gordura visceral. E nós sabemos que essa gordura, ela é pró-inflamatória, gerando aí síndrome metabólica. E nós temos a doença de Addison, que é justamente por uma insuficiência da liberação desses hormônios glicocorticoides. Então você tem aqui que é uma insuficiência renal crônica ou hipocorticosolismo. Essa doença, ela vai gerar modificação no indivíduo. Você vai ter mudança da pigmentação da pele, você vai ter distúrbios gástricos, você vai ter hipoglicemia, você vai ter mudança da pressão arterial, hipotensão postural. Então, a produção ou liberação insuficiente crônica de hormônio glicocorticoide, que é o cortisol, andrógenos e mineralocorticoides das glândulas adrenais. Então, essa doença de Addison é justamente uma hipofunção da glândula. E você tem a síndrome de Cushing, que nós acabamos de falar, no qual eu tenho o paciente com face de lua, o pescoço com uma grande deposição de gordura, e você tem aqui a produção de gordura visceral com varizes que são produzidas por essa alteração. Eu tenho proteólise, perdas de massa magra, que é importantíssima para o metabolismo corporal, uma alteração extremamente morfológica, né, anatômica dos nossos tecidos, justamente por esta alta secreção de cortisol. Aqui nós temos dois gráficos. A gente mostra a concentração de corticosterona dentro da adrenal, e nós temos aqui a concentração plasmática de hormônio adrenalina. E o que é que o gráfico mostra? Aqui nós temos o tempo em minutos, e aqui ele fala que a reação rápida da córtex adrenal de um rato ao estresse causado pela fratura da tíbia e da fíbula no tempo zero. Você tem aqui o tempo zero, certo? Onde você tem a normalidade, né, dos níveis de cortisol. A partir do momento que ocorre a fratura, você vê que em poucos minutos você tem um aumento da produção e o aumento da secreção no plasma. Esse cortisol ele é liberado. Para a gente fazer essa correlação, que o cortisol é um hormônio do estresse. Qualquer estresse que você tenha, você vai elevar essa produção e você vai modificar o perfil metabólico. O cortisol ele é para estar em níveis adequados, né, dentro desse papel que a gente fala tanto da resiliência. Manter-se resiliente é justamente fazer aí um controle desse cortisol. Alguns diferentes tipos de estresse que aumentam a liberação de cortisol são os seguintes: trauma praticamente de qualquer tipo, eleva os níveis de cortisol, infecção, calor ou frio intensos, injeção de norepinefrina e outros fármacos simpático-miméticos, cirurgia, injeção de substâncias necrosantes sob a pele, restrição dos movimentos do animal, praticamente qualquer doença debilitante. Então, tudo isso leva às modificações da produção de cortisol. E aí você tem o ritmo circadiano, o CRH, que é secretado pelo hipotálamo, vai ativar na hipófise anterior o ACTH, eu vou para a córtex, produzo cortisol, e o cortisol ele vai atuar no sistema imune, fazendo aí a função de supressão. Então, a gente sabe que na inflamação, determinado momento, você entra com um glicocorticoide, porque ele vai suprimir a resposta imunológica. A priori, não é interessante a gente utilizar um glicocorticoide no início da inflamação, porque é um mecanismo de defesa do organismo. Você tem no fígado as ações de gliconeogênese, produzindo glicose, nós vimos já os fatores anteriores mostrados na aula. No músculo, o catabolismo de proteínas, e você tem o tecido adiposo fazendo aqui a lipólise.
Os efeitos anti-inflamatórios dos altos níveis de cortisol. A administração de grande quantidade de cortisol geralmente pode bloquear essa inflamação ou até mesmo reverter seus efeitos, uma vez iniciada. Nós temos que o cortisol ele estabiliza as membranas dos lisossomos. Esse é um dos mais importantes efeitos anti-inflamatórios, porque torna muito mais difícil a ruptura das membranas dos lisossomos intracelulares. O cortisol reduz a permeabilidade dos capilares, provavelmente como efeito secundário da redução da liberação de enzimas proteolíticas. Isso impede a perda de plasma para os tecidos. O cortisol reduz a migração de leucócitos para a área inflamada e a fagocitose das células lesadas. Esses efeitos resultam provavelmente do fato do cortisol diminuir a formação de prostaglandinas e de leucotrienos, que aumentariam a vasodilatação, a permeabilidade capilar e a mobilidade dos leucócitos. Continuando, nós temos que o cortisol suprime o sistema imune, reduzindo acentuadamente a reprodução de linfócitos. Os linfócitos T são especificamente suprimidos. Por sua vez, a menor quantidade de células T e anticorpos na área inflamada reduz as reações teciduais que promoveriam o processo inflamatório. O cortisol atenua a febre, principalmente por reduzir a liberação de interleucina 1 a partir de leucócitos, que é um dos principais estimuladores do sistema de controle hipotalâmico da temperatura. A diminuição da temperatura, por sua vez, reduz o grau de vasodilatação. Aqui você tem um gráfico de secreção do ACTH durante a vigília e durante o sono. Aqui a gente observa que durante a vigília os níveis de ACTH estão reduzidos e ao fim do sono, já amanhecendo, você tem os níveis de ACTH bastante elevados, que é justamente este hormônio que vai induzir a produção de cortisol, que é o nosso despertador biológico, levando aí em consideração o ciclo circadiano. O estresse ele ativa o hipotálamo e a pituitária, a secreção de ACTH, atuando nas adrenais, e essa razão cortisol e DHA, ou os hormônios sexuais, vai depender muito do nível de estresse. Se a gente tem um nível de estresse, a gente vai produzir muito mais cortisol, e aqui você vai ter várias funções desenvolvidas que vão interferir. O cortisol é elevado também na memória, é um detalhe que a gente precisa dizer. As pessoas que são muito estressadas, elas têm uma redução da memória recente, isso por conta do estresse. Você tem atividades aqui de metabolismo, que nós já vimos anteriormente. Então, o cortisol ele vai modificar e reduzir a produção de hormônios sexuais. É fato que homens que são muito estressados têm redução de testosterona, onde há diminuição da libido. Isso é um fato que na avaliação nutricional a gente precisa também avaliar esse nível de estresse do paciente. O indivíduo que tem personalidade de estresse pode gerar aqui uma produção elevada de cortisol e nós temos uma alteração do metabolismo, podendo também gerar hipertensão, disparando aqui o acúmulo de gordura abdominal, gerando uma síndrome metabólica se esse indivíduo ele é muito estressado. E aqui a gente mostra mais uma vez, né, fatores genéticos e estresse ambiental leva a essa comunicação, essa fala entre o sistema nervoso simpático e o eixo pituitário adrenal, aumentando os níveis de cortisol e catecolaminas, fazendo o aumento da gordura visceral. A gordura visceral, ela é pró-inflamatória, levando à produção de citocinas como interleucina 6 e TNF-alfa, no qual a TNF-alfa faz o aumento da resistência à insulina. Você tem aumento de proteína C reativa no fígado, fibrinogênio no fígado, levando aqui a resistência à insulina, dislipidemia, aterosclerose e hipertensão, gerando aí síndrome metabólica quando você tem produção elevada de cortisol. Então a resiliência, ela é muito bem-vinda para todos nós. Fatores que levam à secreção de aldosterona, que é outro hormônio, é um mineralocorticoide. A aldosterona ela vai trabalhar justamente na reabsorção de sódio. E quando a aldosterona ela trabalha nessa função de fazer reabsorção de sódio lá no túbulo renal, eu trago também a água. Então, a aldosterona é um hormônio produzido
na córtex da suprarrenal, lá na zona glomerulosa, e ali você tem o aumento dessa reabsorção no túbulo renal. A elevação da concentração de íons potássios no líquido extracelular aumenta a secreção de aldosterona. A elevação da concentração de angiotensina 2 no líquido extracelular também aumenta acentuadamente a secreção de aldosterona. A elevação da concentração de íons sódios no líquido extracelular reduz. Quando eu tenho muito sódio, eu vou reduzir a aldosterona justamente para não reabsorver, que a gente sabe que o sódio está ligado aí às alterações vasculares. O ACTH formado pela hipófise anterior é necessário para a secreção de aldosterona, mas tem pequeno efeito sobre o controle dessa secreção. A secreção de aldosterona é regulada pela liberação de ACTH. Nós vimos anteriormente que é uma participação muito pequena do ACTH ativando lá a suprarrenal. Porém, quem vai ter uma atividade maior nessa secreção é o sistema renina-angiotensina. Então, a diminuição da pressão arterial, né, leva à secreção de renina. A renina, ela vai, através do angiotensinogênio, converter em angiotensina 1, e aqui você tem a enzima conversora de angiotensina, nós vamos mostrar no slide seguinte, fazendo angiotensina 2. A angiotensina 2 atua sobre a córtex da suprarrenal, levando à secreção de aldosterona. A aldosterona vai ativar canais de sódio, né, aumentando a retenção de sódio, aumentando o volume sanguíneo, aumentando aí a pressão arterial. E aí você tem um feedback negativo para não mais secretar renina. Nesse gráfico aqui, nós temos a pressão arterial, temos o volume do líquido extracelular e nós temos a excreção de sódio, fazendo essa correlação com a aldosterona. Na presença de aldosterona, você tem aqui um aumento da pressão arterial, você tem um maior volume extracelular plasmático e você tem um aumento da retenção de sódio. Sódio, né, ele é menos excretado quando eu tenho níveis de aldosterona elevado. Aqui nós temos o sistema aldosterona, renina, angiotensina. O sistema renina-angiotensina é justamente a produção e ativação de angiotensina 2. E como é que acontece? O angiotensinogênio, ele é produzido no fígado e, através da renina, que é secretada pelo rim, a renina ela vai fazer a ativação do angiotensinogênio através da modificação da molécula em angiotensina 2. O nosso pulmão, ele produz uma enzima, que é a enzima conversora de angiotensina, que ele faz a conversão de angiotensina 1 para angiotensina 2, que é a parte ativa do sistema renina-angiotensina. A angiotensina 2, o que é que ela vai fazer? Lá no sistema nervoso autônomo simpático, ela vai aumentar a atividade simpática da adrenalina. Perfeito. Ela também vai fazer com que ocorra a reabsorção tubular de íon sódio e cloreto e a excreção de potássio e a retenção de água. Nós temos a angiotensina 2 também fazendo o quê? A secreção de aldosterona, que é justamente o papel que a aldosterona vai fazer. Ela potencializa essa atividade mediante a secreção de aldosterona, que é um mineralocorticoide. A angiotensina 2 também vai atuar nos pequenos vasos, nas arteríolas, causando vasoconstrição. Por isso que o captopril, que é um medicamento utilizado para hipertensão, ele inibe justamente a ECA para reduzir a produção de angiotensina 2 e facilitar a vasodilatação. E nós vamos ter aqui a angiotensina 2 ativando a secreção de vasopressina, que é o hormônio antidiurético. A vasopressina aumenta os canais de aquaporina lá no rim, fazendo aqui a reabsorção de água. Então eu tenho água sendo reabsorvida por aldosterona via sódio. Todas as vezes que sódio é reabsorvido, a água também ela é reabsorvida. E você tem o hormônio antidiurético que faz com que a água volte para a circulação, que é a vasopressina. Nisso tudo você vai ter retenção de água e sal, o volume circulante efetivo do plasma ele aumenta e a perfusão do aparato justaglomerular também vai aumentar. Aqui nós temos as células-alvos para os hormônios glicocorticoides e mineralocorticoides. A aldosterona ela vai ativar
as respostas nas células-alvo. E o cortisol, ele tem receptores também para essas células, só que ele não continua a sua ação fisiológica. Ele é convertido em cortisona, a cortisona volta à circulação e pode ser convertido em cortisol em células-alvo para os glicocorticoides, fazendo aqui as suas respostas biológicas, produzindo aí os efeitos fisiológicos pelo hormônio. Desta forma, nós temos as células com receptores específicos para as suas respostas biológicas. É dessa forma que o hormônio ele sinaliza um efeito inibitório ou excitatório de uma resposta biológica, visto aqui nas células-alvo para mineralocorticoides e nas células-alvo para glicocorticoides. Gostaram do conteúdo do nosso canal Ciência Free? Então curta, compartilhe, ajude a divulgar ciência no nosso canal. Até uma próxima aula.